E aí, primeiro ano, tudo bem, gente? Hoje vamos trabalhar a nossa aula 32 da Matemática B, tá bom? E hoje a gente vai trabalhar a questão do comprimento de uma circunferência, ou melhor, a gente saiu daqueles elementos trigonométricos, tá? E vamos dar uma pausa com eles para que você possa entender um pouquinho sobre como trabalhar com o comprimento dessa circunferência, tá? Aí nós retornamos para os elementos trigonométricos, só que aplicados a um triângulo qualquer, tá? Lógico, esse triângulo ele pode ser circunscrito em uma circunferência, tá bom? Então daí a nossa ideia de trabalhar primeiramente o comprimento dessa circunferência, tá? Nossa aula 32, ela fala exclusivamente sobre como você calcular o comprimento de uma circunferência ou você calcular o comprimento de um arco, que na verdade esse arco é a fração de uma circunferência, tá? Bom, uma circunferência, você pode observar que ela tem algumas características, certo? A característica principal dela é o centro, tá bom? Nós temos na verdade o raio, que é a distância entre esse centro até uma extremidade da circunferência, qualquer extremidade. Você pode observar que nessa circunferência, qualquer distância em linha reta entre o centro e essa extremidade aqui, você vai gerar o raio, tá bom? E a distância entre duas extremidades em linha reta, você pode observar, lógico, que passando pelo centro, né? Passando pelo centro, você vai encontrar um diâmetro, tá bom? Então, a distância entre o ponto A e o ponto B dessa circunferência é o nosso diâmetro, tá? Então, o nosso diâmetro aqui, na verdade, é 2 vezes esse raio, tá bom? Nós temos um diâmetro. Bom, o comprimento dessa circunferência, ela é baseada nesse raio, né? Quanto maior o raio, maior o comprimento dessa circunferência. O comprimento é a distância entre um ponto, lógico, esse ponto aqui que eu vou chamar ele aqui de ponto C, tá? A saída desse ponto, você faz a volta, não é? E chega ao mesmo ponto, mesmo local, tá? É o comprimento em cima da extremidade, em cima da linha, entre o ponto C e ele mesmo, tá bom? Então, nós achamos esse comprimento. O comprimento da nossa circunferência aqui vai ficar 2π multiplicado pelo raio, tá bom? Nós temos o comprimento dessa circunferência. Professor, basicamente nós temos só essa equação? Não. Também nós temos outra equação. Quem é essa outra equação? Essa outra equação é, na verdade, utilizando o diâmetro, tá bom? Essa equação aqui do comprimento também pode ser chamado de π multiplicado pelo diâmetro dessa circunferência. Lógico, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o comprimento pode ser π multiplicado pelo diâmetro. Bom? Você pode achar também o comprimento dessa circunferência. Ok? Bom, essa é a fórmula do comprimento da nossa circunferência. Mas você pode calcular o comprimento também de um arco, tá? Professor, o que seria esse arco? O comprimento de um arco, na verdade, é a fração de uma circunferência, tá bom? Essa circunferência aqui, por exemplo, eu posso gerar um arco, tá? Se eu desenhar uma outra circunferência, você pode observar que nessa circunferência aqui, tá bom? Nós podemos ter um arco. Quem seria esse arco? Nós temos o centro, nós temos aqui o raio. Se você pegar uma parte, você vai criar 2 pontos, que é o ponto A e o ponto B, tá bom? Então, a distância entre esses 2 pontos você vai conhecer como um arco, né? Que é uma abertura qualquer. Tá aqui, olha. Eu vou destacar essa abertura, tá bom? Onde, na verdade, essa abertura ela vai ter um comprimento, que é a distância entre o ponto A e o ponto B. Esse comprimento aqui também, essa abertura, ela vai formar um ângulo, que eu vou chamar de ângulo θ, tá? Quanto maior for essa abertura, maior vai ser esse ângulo,
tá bom? Bom, para mim achar esse comprimento, o que eu vou fazer? Na verdade, você vai utilizar o comprimento da circunferência, que fica 2πr, tá bom? Que é o comprimento total dela, só que você vai multiplicar por quem? Pelo ângulo dividindo por 360, tá? Você multiplica pelo nosso ângulo e divide por 360, você vai achar a fração dessa abertura. Então, você multiplicando essa fração pelo comprimento total, você acha que? Você vai achar o comprimento do arco, tá? Esse vai ser o comprimento do nosso arco. Ou melhor, quem será essa fórmula? Essa fórmula vai ficar 2π multiplicado pelo raio, multiplicado pelo ângulo, dividido por 360. Não é? Nós temos aqui o comprimento do nosso arco, tá bom? Bom, a nossa apostila, ela trabalha com algumas questões para que você tenha um entendimento de como trabalhar com o comprimento dessas circunferências ou com o comprimento desse arco, tá? Que na verdade vai ser uma parte dessa circunferência, vai ser uma fração dessa circunferência, onde essa fração aqui é a divisão entre o ângulo, a abertura desse arco, dividindo pela abertura total, que no caso é 360 graus, tá bom? Bom, eu vou pegar a nossa apostila para que a gente tenha um entendimento melhor de como resolver essas questões, tá? Lógico, aqui nós temos as fórmulas para calcular o comprimento da nossa circunferência, tá? Vou colocar para vocês aqui. Essa fórmula aqui é o comprimento da circunferência. Tá? E aqui vai ser o comprimento do nosso arco. Bom, pegando nossa primeira questão da apostila, nossa primeira questão, ela cita o seguinte, pegando nossa apostila aqui, é uma questão do Enem. Essa questão aqui, ela faz uma junção das partes de uma circunferência com um quadrado, tá? Ou com retas paralelas. Isso aqui vai gerar uma pista, tá bom? Professor, como? Nós temos uma parte dessa circunferência, tá? Nós temos uma reta, duas retas paralelas, na verdade, e nós temos aqui a outra parte da circunferência, tá bom? Essa outra parte aqui, ela vai nos dar a ideia de como trabalhar com esse comprimento. Então, nós temos uma pista que ela pega duas metades de uma circunferência, tá bom? É como se aqui fosse um dos centros e aqui fosse um outro centro, tá bom? Ela fala que esse comprimento total aqui, ó, esse comprimento mede 84,39 metros, ok? E aqui, olha, nesse caso aqui, esse raio mede 36,5 metros. A mesma coisa aqui também acontece, porque essas duas partes são duas metades de uma circunferência, tá? Então, esse raio aqui também é 36,5 metros, ok? Bom, o que ela fala? O atletismo é um dos esportes que mais se identificam com o espírito olímpico. A figura ilustra uma pista de atletismo. A pista é composta por 8 raias largas, né? E tem largura de 9,76 metros. Então, a distância entre uma raia e outra, né, é de 9,76 metros. As raias são numeradas do centro da pista para a extremidade e são constituídas de segmentos de retas paralelas e arcos de circunferência, ou melhor, eu tenho metade, são duas semicircunferências e duas retas paralelas, a reta de cima e a de baixo, né, gerando essa pista. O corredor ele vai correr por toda essa pista aqui, né?
Bom, os dois semicírculos da pista são iguais, né? São metades de uma circunferência. Se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa em cada qual das raias, o corredor que estaria sendo beneficiado. Bom, qual seria o corredor que estaria sendo beneficiado? Letra A, o da raia 1. Letra B, o da raia 4. Letra C, o da raia 5. Letra D, o da raia 7. E letra E, da raia 8. Bom, aquele corredor que pode ser beneficiado, gente, é aquele corredor que está mais próximo, né? Que está mais para dentro. Por quê, professor? Porque se você imaginar vários corredores, eu vou contornar essa pista, tá bom? Como se eu tivesse uma pessoa correndo ao redor dela, tá? Contornando ela. Então, aqui eu tenho o corredor 1, a raia 1, tá bom? E mais acima aqui eu tenho a raia 2. Então você pode observar que o corredor da raia 2, a tendência dele é ficar num ponto mais distante. Então, se você for analisar, quanto mais distante o indivíduo estiver da linha vermelha, maior vai ser a distância que ele vai percorrer. Por quê? Porque os raios aumentam. Esse raio que era de 36,5 metros, ele vai aumentar. Então, o corredor que vai ter a vantagem é aquele corredor que está mais para dentro. Tá bom? Então, por exemplo, quem seria o corredor que teria a maior vantagem? São 9 raias. O cara que está na última raia, ele vai ter uma desvantagem. Se os dois saírem alinhados, lógico, o corredor 2 fica numa desvantagem. É por isso que numa corrida de atletismo, aqueles corredores que ficam na raia de dentro, nessa raia que está mais próxima, eles saem lá atrás. Por quê, professor? Porque, na verdade, eles têm uma vantagem em cima daqueles que têm numa raia mais distante. Tá? Por exemplo, o certo seria que o corredor da raia 2 saísse daqui, olha. O corredor da raia 2, ele não pode sair aqui alinhado com o da raia 1, porque o da raia 1 percorre uma distância menor. Tá? Quanto mais distante do centro, que são esses dois centros aqui das semicircunferências, maior é o raio, maior vai ser o comprimento da pista para esse corredor. Então, o corredor 2, para ele diminuir essa vantagem do corredor 1, ele sai um pouquinho mais à frente. Tá? Ou melhor, se esses corredores saíssem alinhados, quem teria maior vantagem? Seria o corredor da raia 1. Por que o corredor da raia 1? Porque ele está mais próximo do centro da circunferência. Ele está mais próximo da linha vermelha. Tá? Ele percorre uma distância menor em relação aos outros. Tá bom? Essa é a ideia da segunda questão. Tá? Bom, saindo aqui da segunda questão, saindo aqui da primeira questão, nós temos a segunda. A segunda questão falou o seguinte. Segunda questão. Segunda questão, ela fala o seguinte. O comprimento de uma circunferência é 60 π, né? Então, o comprimento dela, o comprimento inicial dela é 60 π, tá bom? Se aumentado para 72 π, o raio da circunferência aumentará em quantos centímetros? Então, teve um aumento aqui para 72 π, né? Nós tivemos um aumento. Então, o que acontece? Qual é o primeiro passo? Você vai tirar o tamanho do raio para cada um. Bom, então fica 2πr é igual a 60 π.
Isso aqui é o raio inicial, é o primeiro raio. Eu vou cortar o π com o π, posso fazer isso. Então, o meu raio inicial vai ser o 60 dividido pelo 2, né, que estava aqui. Então, na verdade, o meu raio ele tinha 30 centímetros. Tá bom? Bom, o meu raio final. O raio final vai ficar o quê? 2πr é igual a 72π. Tá bom? Cortando o π com o π, né? Lados opostos, posso cortar. Então, o meu raio final aqui vai ser 36 centímetros, não é? Então, o meu raio inicial, ele tinha 30 centímetros, tá bom? Ele tinha 30 e passou para 36 centímetros. Então, qual foi essa variação de raio, né? Essa variação de raio aqui foi 6 centímetros, ou melhor, o raio aumentou 6 centímetros. Nossa alternativa correta é a letra C. Tá bom? Você pode observar que não é tão difícil, né? Para trabalhar com o comprimento de uma circunferência. Tá bom? Na nossa terceira questão também ela fala sobre um ciclo de uma circunferência, né? Vou fazer o seguinte, eu vou apagando aqui essa nossa primeira parte, não é? Apagando. Aqui nós vamos resolver a terceira questão, tá? Terceira questão. Nossa terceira questão, ela fala o seguinte: as correias transportadoras são muito utilizadas nas construções e na indústria. Elas são constituídas de borracha e acionadas por cilindros metálicos, como mostra a figura abaixo. Se o cilindro de uma correia transportadora possui um raio de 10 centímetros e realiza 15 rotações por minuto, são 15 RPMs, qual é a distância percorrida por um objeto sobre ela? Em 1 minuto, tá? Bom, o que eu vou fazer? Nós temos aí na nossa apostila um desenho, tá bom? Essa correia, ela tem isso aqui, ó. Ela tem esse comprimento e ela faz essa volta. Essa volta aqui, na verdade, também são semi-circunferências, tá bom? A questão fala o seguinte, ó. Aqui eu tenho um cilindro e aqui eu tenho outro, né? Que faz essa correia girar. Tá? Ou melhor, ela gira em um sentido, vamos supor que ela gira aqui no sentido anti-horário, tá bom? O cilindro que faz... Cada cilindrozinho desses são dois cilindros iguais, né? Cada um deles tem raio de 10 centímetros. O raio aqui é 10 centímetros. E a frequência, na verdade, aqui essa frequência são 15 rotações por minuto, a gente chama de RPM, tá bom? E ele falou pra gente que o valor do π aqui é igual a 3,14, tá bom? Aí ele fala o seguinte, qual é a distância percorrida por um objeto sobre ela, tá? Em 1 minuto, tá bom? Então, esse objeto percorrido sobre ela em 1 minuto, tá certo? Lógico, ela dá 15 voltas por minuto, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Simplesmente eu vou achar o comprimento, tá? Desse ciclo. No caso, vai ficar 2πr, tá? Bom, você pode observar que aqui também, além dele ter dado o raio, ele deu para a gente o valor do π, que é 3,14, viu? Então, vai ficar o quê? 2 vezes 3,14 multiplicado pelo raio, que no caso é 10, tá bom? Então, nesse caso aqui,
vai ficar 6,28 vezes 10. Isso aqui vai dar 62,8 metros. É o comprimento. Tá bom? Bom, são 15 rotações por minuto. Então, como são 15 rotações por minuto, eu vou multiplicar esse valor por 15. Então, vai ficar o quê? O comprimento total vai ficar 62,8 multiplicado por 15. Tá bom? Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai ficar 628, tá bom? 10 multiplicado por 62,8 fica 628. 5 multiplicado por 628 vai dar 314. Somando esses dois, se você fizer uma somatória, vai ficar 942. Então, fica 942 metros. Tá? É a distância percorrida. Nossa alternativa, aliás, metros não, centímetros, né? Nossa alternativa aqui está em metros. Isso aqui está em centímetros. Então, se você passar para metros, você vai dividir esse valor por 100. Isso aqui equivale a 9,42 metros. Tá? Ou melhor, é a distância percorrida por esse corpo na esteira com essa rotação de 15 rotações por minuto. Ou melhor, ele vai percorrer 9,42 metros em 1 minuto. Tá? No caso, nesse minuto, ele dá 15 voltas. Nossa alternativa correta é a letra B. Tá bom? Muito simples, não é? Bom, a nossa quarta questão é uma questão muito parecida também. Ela fala o seguinte, é uma questão do Enem, tá? Quarta questão. Nossa quarta questão, eu vou apagar essa fórmula aqui, tá? Essa outra parte, para que a gente possa ter um entendimento melhor. Quarta questão, eu vou apagar a nossa fórmula, tá bom? Ela fala o seguinte. Quarta questão, questão Enem. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximo à linha do Equador e em pontos diametralmente opostos no globo terrestre. Professor, o que é isso? Bom, nós temos o globo terrestre aqui, então eles estão em pontos opostos, tá? Por exemplo, aqui eu vou colocar a cidade de Quito. E aqui, pontos opostos, né? É um ponto totalmente oposto. Então, uma reta passando pelo centro da Terra, ele vai determinar aqui a localização da cidade de Singapura, né? Então, aqui nós temos Singapura, tá bom? Ou melhor, são distâncias diametrais, né? Ou melhor, a distância entre Quito e Singapura é um diâmetro, tá bom? Que é o diâmetro do globo terrestre, tá certo? Aí fala o seguinte, considerando que o raio da Terra é igual a 6.370 quilômetros, então nós temos o valor desse raio, ó, é 6.370 quilômetros. Preste muita atenção, nossa unidade está em quilômetros. Pode-se afirmar que um avião saindo de Quito, se esse avião sair de Quito voando em média com uma velocidade de 800 km por hora, né? Descontando as paradas ou as escalas, chega em Singapura em aproximadamente quantas horas? Esse aviãozinho, tá? Que vai sair aqui de Quito e vai até Singapura, ele vai percorrer o quê? Ele vai percorrer uma semicircunferência, tá? Se ele percorre uma semicircunferência, então nós vamos achar essa distância percorrida por ele, primeiramente. Então, o nosso ΔS, que é a distância percorrida, vai ficar 2πr
dividido por 2, não é? Porque é só a metade. Então, fica π vezes r, tá bom? Então, a distância percorrida por esse avião vai ficar 3,14 multiplicado por 6.370, tá bom? Quilômetros. Então, isso aqui, gente, é aproximadamente igual a 20.000. 3 multiplicado por 6.370 dá um valorzinho maior, vai dar 19.000 e alguma coisa. O vírgula 14, ele aproxima esse valor para 20.000. Então, aproximadamente 20.000 quilômetros é a distância percorrida por esse avião, tá? Eu quero achar o tempo do percurso. Então, fica o quê? Velocidade. Olha a nossa física aparecendo aqui, ó. É a variação do espaço pela variação do tempo. Bom? A velocidade aqui, ó, no caso, nossa velocidade aqui é 800, é igual a 20.000 dividido pelo ΔT. Ok? Então, significa que o meu ΔT é 20.000 dividido por 800. Ok? Cortando os zeros. Se você corta os zeros, você tem 200 dividido por 8. 200 dividido por 8, isso aqui vai dar 25 horas, né? Então, nós temos aqui um tempo de 25 horas aproximada. Bom, tem alternativa aqui? Tem. Nossa alternativa correta é a letra C. Tá bom? Ou melhor, esse avião, para sair de Quito e chegar até Singapura, tá bom? Percorrendo metade do globo terrestre pela superfície, então ele vai percorrer 20.000 quilômetros, tá bom? Então, esses 20.000 quilômetros dividido pela velocidade que ele tem, a velocidade média, isso vai dar uma aproximação de 25 horas, tá? Um pouquinho mais do que um dia, tá certo? Completo. Tá bom, pessoal? Então, você pode observar que nossa aula aqui, ela foi uma aula bem simples. Ela trabalha sobre comprimento de circunferência e comprimento de arcos, tá bom? Nossa próxima aula a gente vem trabalhando novamente com elementos trigonométricos, só que num triângulo qualquer, tá? E posteriormente associando esses elementos a uma circunferência. Tá bom, pessoal? Então, valeu e até a próxima aula.